Ilustrações de Ziraldo. Era a Chapeuzinho Amarela, amarelada de medo. Tinha medo de tudo aquela Chapeuzinho. Não ria, em festa não aparecia, não subia escada nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia contos de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão. Minhoca para ela era cobra, e nunca apanhava sol, porque tinha medo da sombra. Não ia para fora para não sujar, não tomava sopa para não ensopar, não tomava banho para não descolar, não falava nada para não engasgar, não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Era a Chapeuzinho Amarela. De todos os medos que tinha, o medo mais que medonho era medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá para longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha que vai ver que o tal lobo nem existia. Como assim? Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo do medo de um dia encontrar um lobo que não existia. Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar um lobo, um dia topou com ele, que era assim: carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo e principalmente um bocão tão grande que era capaz de comer 2 avós, um caçador, rei, princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo. O medo do medo do medo de um dia encontrar um lobo. Foi passando aquele medo do medo que tinha do lobo. Foi ficando só com um pouco de medo daquele lobo. Depois acabou o medo e ela ficou só com o lobo. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para ele, só que sem o medo dele. Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho e branco azedo, porque um lobo, tirado o medo, é um arremedo de lobo, e feito um lobo sem pelo, lobo pelado. O lobo ficou chateado. Ele gritou: "Sou um lobo!" Mas a Chapeuzinho nada. E ele gritou: "Sou um lobo!" Chapeuzinho deu risada. E ele berrou: "Eu sou um lobo!" Chapeuzinho, já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa. Ele então gritou bem forte aquele seu nome de lobo, umas 25 vezes, que era pro medo ir voltando e a menininha saber com quem não estava falando. Lobo, 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 lobo. Aí, Chapeuzinho encheu e disse: "Para assim, agora, já, do jeito que você tá." E o lobo parado, assim do jeito que o lobo estava, já não era mais um lobo, era bolo, um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho, com medo de ser comido, com velho tudo inteirinho. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo,
porque sempre preferiu do chocolate. Aliás, ela agora come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trepa em árvore, rouba a fruta. Depois joga amarelinha com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro. Mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. O raio virou rai, barata é tabará, a bruxa virou chabru e o diabo é bodiá. Ah, outros companheiros da Chapeuzinho Amarelo: o Gandrá, Jacoru, o Barão-Tu, o Pão-Bichopa e todos os monstros. E fim. Crianças, a nossa atividade de língua portuguesa de hoje era para vocês lerem essa história e contarem para a professora o que o autor quis nos ensinar com essa história. Ele contou a história de uma menina que tinha medo de tudo, tudo mesmo, até da própria sombra. Mas ela tinha medo de uma coisa específica. O maior medo dela era de um lobo que ela não conhecia, que ela só tinha ouvido falar. Mas ela tinha tanto medo dele que ela ficava paralisada, não fazia mais nada. E na imaginação dela, ela fez esse lobo maior do que ele era. Ela imaginava que ele morava numa caverna, que tinha teia de aranha, que ele era de um jeito tal, e tanto que ela imaginava com o medo dela, que o medo dela só aumentava. E ela teve tanto medo dele que um dia ela teve que enfrentar esse medo. E um dia ela se viu de frente com esse lobo. E aí, de frente com ele, o que ela percebeu? Que ele não era tão assustador assim. Ela pôde olhar de perto e enfrentar o maior medo dela. E aí ela perdeu esse medo. E mesmo que o medo quis, voltar, quis fazer com que ela voltasse a ser a menina medrosa, ela não voltou mais. E depois disso, depois que ela encarou o maior medo dela, tudo passou a ser brincadeira. Ela voltou a ser uma menina normal, a enfrentar as coisas da vida de uma maneira leve. E o que ela fez com todas as coisas que assustavam ela? Ela inventou uma brincadeira. Ela falava o nome ao contrário e aí ela não tinha mais medo. Por exemplo, raio, ela tinha medo de raio. Como que ela começou a chamar os raios? O raio. O raio era o raio. Barata, tabará. Ela tinha muito medo de barata. Bruxa, chabru. E diabo, bodiá. Quando mudava o nome, ela já não tinha mais medo. E assim ela foi inventando nomes diferentes para tudo que dava medo para ela. Ó, esse daqui, dragão, ó, gãodrá, jacoru, que é coruja, tubarão-tu, que é tubarão, bicho-papão, é pão-bichopa, vocês estão vendo? Então, ela inventou uma maneira de enfrentar o medo dela e ela passou a ser outra pessoa. Então, o que vocês acham que o autor quis mostrar para a gente? O que vocês aprenderam com essa história? É isso que eu quero que vocês façam. Vocês vão fazer o textinho e depois ler para mim, tá bom, crianças? Beijo.